Olá, bom dia. Começa agora o debate Rede TV com os candidatos à Prefeitura de Osasco. Foram convidados todos os candidatos que, de acordo com a lei eleitoral e a justiça eleitoral, têm direito de participar. Estão presentes Delvio Alexandre Castilho, do PSOL. Sim. O debate terá 4 blocos, 2 com confronto direto entre os candidatos e um bloco com perguntas da jornalista Patrícia Zorzan, da Rede TV. A 4ª rodada será destinada às considerações finais dos candidatos. Uma comissão vai julgar os pedidos de direito de resposta, que serão dados apenas em caso de ofensa pessoal. Eu peço aos candidatos que esperem o final da fala do adversário antes de solicitar o direito de resposta. O debate está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV. Vamos ver agora as regras deste bloco. Cada candidato faz apenas uma pergunta e dá apenas uma resposta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Muito bom dia aos candidatos, agradeço a presença de todos aqui na Rede TV, na sede da Rede TV aqui em Osasco. Peço gentilmente que os candidatos cumpram o seu tempo e que a plateia e os convidados evitem manifestações. Um sorteio prévio foi realizado para definir a ordem das perguntas neste bloco, então vamos começar logo o debate, um dos dois. Candidato Celso Giglio, a minha pergunta é a seguinte: com relação ao Índice Paulista de Responsabilidade Social, é um indicador que a Assembleia Legislativa tem com relação à qualidade de vida das cidades, envolvendo riqueza, envolvendo a educação e a longevidade. Na sua gestão, decaiu de 2000, a cidade caiu da posição 318 para a posição 457 em 2004. Você foi extremamente ruim para a cidade de Osasco na educação. O que você vai fazer? Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. O candidato Celso Giglio tem 1 minuto e meio para responder. Esse é um indicador que não falou a verdade naquele momento, porque Osasco cresceu muito. Nós construímos todos os equipamentos necessários para a educação, para a saúde, para a moradia. Veja bem, hoje sim, os indicadores da cidade estão péssimos. O IDEB, por exemplo, que mede a educação, é baixo, é um dos piores. O IDSUS, que é um índice que mede a saúde, é péssimo. E o IPI, que qualifica as finanças, também baixou e vai refletir o ano que vem. Este resultado é de administrações anteriores. Agora, nós temos a certeza de que nós, com a nossa administração, com a nossa gestão firme, como foram as outras, nós vamos melhorar muito a educação no nosso país. Osasco vai ter orgulho de ter uma educação de primeiríssima qualidade. A construção de creches, a construção de mais escolas, tirar toda a oportunidade para todas as crianças estarem na escola, vão certamente melhorar muito os nossos indicadores. Pode ter certeza disso, porque é uma área que vai ser prioridade na minha administração, é a educação. Um governo que se preza, ele coloca educação sempre em primeiro lugar. E este índice lá da Assembleia nos favorece também em alguns aspectos, na questão da longevidade e na questão da riqueza também. Obrigado, candidato. Seu tempo acabou. Obrigado, candidato. O candidato Alexandre Castilho tem 1 minuto de réplica. Povo de Osasco, simplesmente é um absurdo o que eu estou ouvindo. Porque o IDEB vale como indicador nesse momento. Agora, o IPRS, na gestão do Celso, não vale. Sem falar que a gestão do governo do Estado, nesse período, era do próprio PSDB e continua até hoje. Então, são indicadores controlados pelo próprio PSDB. Então, a gestão do atual governo do PSDB é que fez esse levantamento e caracterizou na própria gestão do Celso a incompetência na questão administrativa. Por quê? Os indicadores da cidade despencaram. Em 2000, a nossa posição era 318, entre 645 cidades. Em 2002, na gestão do Celso, nós caímos da posição 318 para a posição 416. E no ano de 2004, continuando com o Celso, decaiu mais ainda para 457. Ficamos quase na rapa, quase no fim. Precisa mudar para valer a cidade de Osasco. Dê uma chance para o pessoal, vote 50, vote pela mudança. É a sua vez de fazer a pergunta para o Alexandre Castilho, de acordo com a regra do debate. Vamos lá. Candidato Alexandre Castilho, eu quero falar com você a respeito de segurança, Alexandre. Nós temos índices aqui na cidade de Osasco assustadores, por exemplo, de janeiro até agora. Nós temos uma quantidade de furtos de veículos de 2.400 furtos de veículos, uma média de 300 veículos por mês, uma média
roubo de veículos, mais 1.089 veículos. Então eu quero saber o que você vai fazer para a segurança da cidade. Obrigado, candidato Delbio. O candidato Alexandre Castilho tem 1 minuto e meio para responder. Bom, eu quero saudar o telespectador, o povo de Osasco que nos acompanha, nos assiste, agradecer à Rede TV por essa abertura, por podermos participar e debater os principais problemas da cidade de Osasco. E quero falar com você, cidadão, sobre a questão da segurança. Primeiro que o gestor tem que atuar com muita inteligência para poder resolver essas questões na cidade. Inteligência significa priorizar cultura, priorizar o esporte, ocupar as praças, ocupar o espaço público que está em aberto, onde existe, né, a criminalidade que acaba ocupando as nossas praças para consumo de drogas, furtos e outros problemas que acontecem. Então, quando se fala de segurança pública, não se pode pensar simplesmente em cacetete, como é a linha que muitos acabam adotando. Nós temos que seguir uma linha prioritariamente da educação. Educação que leva para a cultura, cultura que leva para o povo participando na rua, ocupando os espaços e sendo respeitado na sua linha de atuação. Com relação à Guarda Municipal, nós queremos estruturá-la, deixá-la de acordo, com equipamentos adequados e também reforçar as câmaras de monitoramento dentro da nossa cidade. Por quê? A Guarda Municipal pode apoiar e muito nessa questão, ajudando a monitorar as áreas de maior criminalidade e, em sintonia com a Polícia Militar, ter uma atuação firme para que a criminalidade não tome conta das ruas. Quem tem que tomar conta das ruas é o povo, são as crianças, é a juventude, a família de bem. Por isso eu peço o seu apoio, porque nós vamos fazer isso. Obrigado, candidato. Seu tempo acabou agora. O Delbio Teruel tem 1 minuto de réplica. Eu quero só continuar com mais alguns dados da nossa segurança, só para vocês terem uma ideia. Nós temos aí furto a residências, de janeiro para cá, mais de 440. Furto a estabelecimentos de ensino, 47. Furto a estabelecimentos, 236. Roubo a residências, 103 roubos a residência. E o pior, roubo a transeuntes. Pessoas assaltadas na cidade de Osasco, 1.800 pessoas, dá uma média de 225 pessoas por mês que estão sendo assaltadas na cidade de Osasco. E o flagrante de drogas na cidade, só para vocês terem uma ideia, a média de apreensão dos últimos 6 meses é maior que dos últimos 3 anos. Então nós precisamos cuidar da segurança da nossa cidade com muita força e muita determinação. Temos que fazer vários projetos sociais, sim, para evitar chegar nesse ponto. Mas temos que dar força para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil poderem atuar em conjunto para a gente cuidar melhor da questão da segurança na nossa cidade. E tenha certeza que eu vou fazer isso com muita vontade e muita força. Obrigado, candidato. Agora o candidato Alexandre Castilho tem 1 minuto de réplica. A Guarda Municipal, ela deve e precisa atuar em sintonia com a população. Nada melhor do que o bom diálogo da Guarda com os moradores, com aqueles que frequentam as escolas, com os pais que levam seus filhos até o ambiente escolar. Então a Guarda Municipal, com certeza, ela tem que estar estruturada, precisa ser respeitada, não só a Guarda Municipal, mas todo o funcionalismo de uma forma geral. Um plano de carreira que seja respeitador do servidor público. Hoje existe um sofrimento tremendo do servidor porque ele não possui um plano de carreira adequado. E dentro da Guarda existe essa dificuldade. As pessoas, a Guarda está sendo utilizada para fazer um trabalho de policiamento, na verdade, e ela não recebe nem a remuneração adequada e compatível com aquela atividade que ela está exercendo. Na nossa gestão, o PSOL vai respeitar o servidor, vamos atuar com seriedade para valorizar você, servidor público, e que a população seja bem atendida. O servidor tem que ser uma pessoa bem preparada para atender bem a população em todos os sentidos. Vote PSOL, vote 50. Obrigado, candidato. Chegamos ao final do primeiro bloco. O debate Rede TV com os candidatos a prefeito de Osasco volta daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o debate Rede TV, que está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV. Agora, a jornalista Patrícia, as campanhas. Vejam as regras. O jornalista tem 30 segundos para perguntar. O candidato responde em 1 minuto e meio. O jornalista faz a réplica em 30 segundos e o candidato tem 1 minuto para a tréplica. Obrigado, candidato. Agora a Patrícia faz pergunta ao Alexandre Castilho.
Candidato, o senhor vem de um partido com ideias bastante radicais, já disse que pretende rever os contratos com ONGs, com organizações sociais, de serviços terceirizados na área da saúde e da educação. O senhor também já criticou o inchaço da máquina pública. Como é que o senhor pretende, então, fazer com que esses dois setores da cidade, que já são bastante problemáticos, continuem funcionando? Obrigado, Patrícia. Candidato, 1 minuto e meio para o senhor. Bom, é interessantíssima essa pergunta, porque mostra exatamente a diferença do PSOL e da frente de esquerda. A frente de esquerda é composta por PSOL, PCB e PSTU, uma aliança com 3 partidos sérios. O que nós pretendemos fazer? Concurso público, é isso que é necessário. Rever a carreira do servidor, fazer o concurso público para preencher os cargos que são necessários para atender a população, e isso vai ser suficiente, reduzindo o excesso de pessoas que ocupam os cargos na prefeitura só para fazer política. Então tem muita gente fazendo política dentro da prefeitura e tem pouca gente atendendo você, cidadão de Osasco, na parte da saúde, na parte da educação. Faltam médicos, as filas são tremendas. Por quê? Hoje o jeito de fazer política é ficar dando cargos. Por isso que os 20 partidos que estavam antes com o PSDB seguiram para apoiar o PT. Por quê? 20 partidos mudaram assim de uma hora para outra, por causa da cor dos olhos do prefeito que foi eleito? Não é isso. É por causa dos cargos. Então, o PSOL vai mudar essa situação e vai governar a cidade com conselhos. Nós vamos eleger, junto com você vai eleger um representante de rua para formar um conselho de bairro. Nós vamos pegar o representante do conselho de bairro para formar um conselho municipal. O prefeito e os secretários vão sentar com esse conselho municipal democrático eleito por você na sua rua para a gente dar o rumo da administração da cidade de Osasco. É só desse jeito que não vai ter mais cabide de emprego na cidade. Vote PSOL, vote 50. Obrigado, candidato. Patrícia tem 30 segundos de réplica. Mas tudo isso custa dinheiro, candidato. O senhor tem uma estimativa de quanto isso custaria e se a prefeitura efetivamente tem recursos para isso? Obrigado, Patrícia. Candidato, 1 minuto para o senhor. Existe uma caixa preta na cidade de Osasco, que significa cargos políticos. Então, giram em torno de 20 mil cargos dentro da cidade de Osasco, as estimativas que nós temos. Então, tem cargo suficiente para ser reduzido, cargo político, cargo de uso político, que deve ser reduzido para que, sabendo do tamanho dos recursos da cidade, o tamanho real para ser utilizado, para atender a população, aí sim esse recurso vai servir para você fazer o concurso público e repor os cargos do efetivo, né? Colocar mais funcionário, precisa colocar mais médico, precisa colocar mais enfermeiro, precisa colocar mais gente para atender você que sofre nas filas da saúde na cidade de Osasco. E esse compromisso o pessoal tem, tanto com o servidor como com a população. A nossa chapa de vereadores é composta de candidatos que são ligados à rede, servidores da área da saúde, servidores da área da educação. O nosso vice é um servidor da área da saúde há 16 anos. Nós sabemos dos problemas da cidade e vamos atacar esses problemas para melhorar a vida do cidadão, para melhorar a sua vida. Obrigado, candidato. Muito obrigado, Patrícia. Chegamos ao final do segundo bloco. O debate Rede TV volta daqui a pouco com um novo confronto direto entre os candidatos a prefeito de Osasco. Olá, estamos de volta com o debate Rede TV, que está sendo transmitido na internet pelo portal da Rede TV. Agora, um novo confronto direto entre os candidatos à prefeitura de Osasco. Vejam as regras. Cada candidato faz apenas uma pergunta e dá apenas uma resposta. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica. Obrigado, candidato Celso Giglio. Agora o candidato Alexandre Castilho faz a pergunta em 30 segundos. Pela regra, candidato, o senhor não pode perguntar nem ao Oswaldo Virgílio, nem ao Celso Giglio. Vou perguntar para o candidato do Emídio, do João Paulo Cunha. Por favor. Nós sabemos, né, que as ONGs, voltando no assunto das ONGs, que são recursos que estão sendo investidos pesadamente, só que o resultado prático não acontece, porque o IDEB, os indicadores da educação, não são atingidos na cidade de Osasco. Como você explica tanto dinheiro indo para a educação e não ter resultado prático em alcançar as metas do IDEB? Não acha que as ONGs estão sendo mal utilizadas? Obrigado, candidato. O candidato Jorge Lapas tem 1 minuto e meio para responder. Alexandre, nós já avançamos muito na educação e você sabe disso, né? Construímos 2 CELs, construímos 18 escolas, as escolas foram todas reformadas, a educação de Osasco estava numa situação muito difícil. Hoje, todas as reformas de escola contemplam acessibilidade. O professor, que no período anterior, você sabe, ficou 10, 11 anos sem reajuste, nós reajustamos, fizemos plano de carreira, avançou muito. Agora, as ONGs, nós já falamos sobre ONGs aqui, né? Elas são importantes para agilizar, às vezes, o processo de
contratação de pessoal em períodos específicos, para capacitar professores. Nós estamos falando do Instituto Paulo Freire, reconhecido mundialmente para poder fazer esse trabalho de capacitação. Então, eu não vejo problema de contratar ONG, desde que seja ONG que tenha capacidade para fazer o trabalho. E Osasco também, é bom que as pessoas saibam, que o deputado estava falando de índices aqui, mas o analfabetismo caiu de 10% para 3%. A taxa de mortalidade infantil, que era 16,2%, agora é 10,9%, que é índice mais importante do que a taxa de mortalidade infantil para uma cidade. Então, nós temos investido na educação, na saúde, e a cidade está melhorando, mas vai melhorar muito mais no nosso governo. Obrigado, candidato. Agora a réplica do Alexandre Castilho. 1 minuto. Não procede, né, essa realidade de que a educação em Osasco melhorou. Porque uma, que nós não alcançamos os indicadores do IDEB. O outro ponto é que existe o movimento zero. São os professores que não tiveram reajuste. O próprio servidor como um todo não está contemplado pela atual administração, porque o seu plano de carreira está totalmente ultrapassado. E o cidadão acaba não sendo bem atendido, porque não tem profissionais ali bem apoiados, bem estruturados pela própria administração. Sem falar que na questão das ONGs, nós temos entidades, né, que receberam recursos e até hoje não prestaram contas. A Paradigma recebeu R$406 mil em 2005 e não prestou contas. A ONG Mais Diferença recebeu quase 4 milhões em 2005 e não prestou contas. E já está no 4º convênio sem um acompanhamento adequado da administração e sem fiscalização dos vereadores. O Instituto Paulo Freire recebeu 7 milhões em 2006 e o TCU rejeitou as contas, considerando que não houve licitação. Então isso não pode acontecer na cidade. Estamos de volta com o debate Rede TV, que está sendo transmitido na internet pelo nosso portal. Neste último bloco, os candidatos farão as suas considerações finais. Eu quero agradecer à Rede TV pela oportunidade desse debate, agradecer a audiência de você, povo de Osasco, que nos acompanha nesse momento, e dizer que, de todo esse debate que aconteceu, é possível perceber que Osasco precisa de uma mudança para valer mesmo. Mudar só o nome de prefeito não resolve, porque os grandes acordos políticos continuam. É impugnado daqui, é impugnado dali. O PSOL é o mesmo candidato a prefeito, o mesmo candidato a vice desde o início. E é nessa seriedade, nessa postura, que nós vamos caminhar junto com você para melhorar e mudar os rumos da nossa cidade. Para que você tenha acesso a uma educação de qualidade, para que você seja bem atendido na área da saúde, não tenha que enfrentar as filas de 4 meses para ser atendido. E que também, na questão da moradia, as promessas que fazem para você, com relação à escritura, né, ali na região do Rochidale, as promessas que são feitas com relação à limpeza do piscinão, as promessas que são feitas com o pessoal, elas serão cumpridas, porque nós somos um time que está isento dos grandes problemas que acontecem no nosso país. Nem PT, nem PSDB, nem outros partidos que fazem grandes acordos, que estão envolvidos nas histórias do mensalão, mas na verdade nós somos um time sério. A nossa chapa de candidatos a vereador possui candidatos da área da saúde, candidatos da área da educação, municipal e estadual. Gente séria que sabe dos problemas. Por isso peço o seu apoio, o seu voto. Vote PSOL para vereador, vote PSOL para prefeito, 50. Obrigado, Luciano. Ao meu lado, o candidato do PSOL. Candidato, o debate ajudou o eleitor a esclarecer suas dúvidas? Com certeza. Um debate sempre é importante. A população, o cidadão, tem a chance de saber as ideias dos candidatos. E, no nosso caso, saber da questão da participação popular, que é o principal projeto que nós temos para moralizar a condução de uma gestão pública. Se não tiver o povo acompanhando de perto, praticamente não acontece uma mudança séria dentro de um município. E é isso que o pessoal pretende fazer. Ok, muito obrigado, candidato. Voltamos com você, Luciano.